É muito comum a gente pensar que para você ser bem-sucedido nos investimentos, crescimento patrimonial, ter uma vida financeira de sucesso, você tem que entender muito bem de finanças. Mas não é muito por aí, existem outros fatores que são importantes para que você possa atingir o seu objetivo. E qual seria o objetivo? Você ter patrimônio, você ter investimento suficiente para te dar uma tranquilidade no futuro. E nós vamos falar sobre o comportamento, que tem sido aí apontado pelos especialistas como uma situação hoje que é de grande impacto e até importante no resultado dessa situação toda, né? Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Então você está querendo dizer que tudo aquilo que nós vimos o pessoal falar por aí, investimento que é bom, investimento que é ruim, investimento que está arriscado, investimento que é seguro, tudo isso não vale de nada? Não foi isso que eu falei. O que eu estou falando é que é necessário que você conheça do tipo de investimento ou do que você está fazendo, e aqui a gente defende sempre que você tem que conhecer aquilo que você faz, porque senão você vai fazer de qualquer jeito e você pode se dar mal. Você vê os vídeos aí no canal que eu tenho, você pode ver que eu sempre falo, principalmente na questão de você ver os outros fazer e quer fazer sem conhecer o que você está fazendo. Então, claro que você tem que conhecer, você tem que saber identificar as oportunidades que aparecem para você, não só investimento, mas outros tipos de oportunidades também. E nós falamos aqui, toda vez que você puder colocar o seu dinheiro em algum lugar que ele vai lhe dar um retorno satisfatório, até maior do que a inflação, isso também pode ser encarado como investimento, se bem que a definição de investimento ela é mais voltada para a área de finanças, né? Você tem que colocar o dinheiro lá e não fazer nada e ele crescer. Eu já vejo, se você colocar em algum lugar e ele te der um retorno bom, também foi um investimento, mesmo que você precise trabalhar para isso. Mas o que é importante a gente falar é que se você tiver esse conhecimento, mas você não tiver o comportamento que precisa para poder atingir o seu resultado, vai ser um pouquinho complicado de você chegar lá. Porque vamos supor que você escolhe uma boa ação, você investe nela, mas você só investiu naquela ação em um valor pequeno. Durante muito tempo você não fez outros investimentos e aquela ação ela não vai chegar no ponto em que você queria ou você precisaria para você ter um rendimento, um retorno no futuro que te dê uma tranquilidade, ou que te ajude aí no seu orçamento, no seu patrimônio para você investir em alguma coisa. E aí é onde muitas das vezes você vê lá que no livro Psicologia Financeira ele fala isso, lá no capítulo que fala de dinheiro, ele diz que o mais importante nesse caso é o comportamento. E que comportamento seria? De você poupar, né? Primeiro você tem que diminuir o que você perde, né? O que você gasta. Você tem que aumentar o que você ganha. Então vai abrir uma brecha para você poupar. Depois você saber investir. Aí vem você saber investir nos lugares que vão lhe diminuir o risco e ser mais seguro. E ao longo do tempo, porque a gente tem que ter constância, isso demora tempo, demanda tempo, disciplina, né, para você ir crescendo. E a questão do comportamento é de você fazendo isso direto, sempre, rotineiramente. Por quê? Não adianta, como eu falei anteriormente, você fazer pontualmente, eventualmente, 1, 2 ou 3 investimentos, ainda que sejam, vamos dizer, acertados, mas se eles forem pequenos, eles não vão render a longo prazo aquilo que você precisa e nem vão ter o crescimento necessário que você precisa. Então, para você ter vamos dizer assim, um sucesso naquilo que você tem de objetivo, que você tem de estratégia, é necessário que você seja constante. Isso, um grande exemplo, né, são 2 grandes exemplos, é o Luiz Barsi aqui no Brasil, que vive reinvestindo até o patrimônio dele crescer e chegar num montante considerável, muito embora aí ele invista em ações e é uma situação muito delicada, porque tem que conhecer, porque ações, renda variável tem muito risco, mas de qualquer maneira a constância e o comportamento dele também, nós temos como exemplo, ele não é um cara que joga muito dinheiro fora, não é um cara que gasta muito, e o Warren Buffett, que eu não sei nem se estou pronunciando certo, mas de qualquer maneira é a pessoa estrangeira aí que é um dos maiores investidores também, que teve da mesma maneira e semelhantemente o comportamento de estar sempre reinvestindo, aplicando, reinvestindo constantemente até fazer um patrimônio do tamanho que chegou. Então, concluindo, não basta só você saber que você pode acertar e pode errar, pode acertar e pode errar, mas a constância
né? E você fazendo as coisas mais certo do que errado é o comportamento, é esse comportamento que você tem que ter. Por quê? Nós já avaliamos. Esporadicamente, investimentos, por mais que ele seja lucrativo e acertado, ele não vai dar o resultado que você aplicando e você investindo ao longo de vários anos vai gerar para você um resultado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.